Don't be romantic. 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 Cadê em inglês? Não seja romântico. Esse é o assunto do vídeo de hoje. O que eu quero dizer com não seja romântico? Tem muitas pessoas, muita gente que cria uma conexão, um vínculo, um amor, as pessoas ficam românticas em relação a muitas coisas, a uma maneira de fazer as coisas, ao carro dela que ela adorava, a um método de estudo, a casa. Essas pessoas criam essa relação muito forte com muitas coisas, tanto coisas físicas quanto coisas não físicas. Por que eu tô falando isso aqui no canal de Aprender Inglês? Porque é o seguinte, você não pode ser romântico. Don't be romantic. Romantic. Difícil falar, é romantic, romantic. Don't be romantic em relação aos seus métodos de aprender a língua. O que acontece? Olha só, vou contar uma história pra vocês muito louca. Eu aprendi inglês estudando, no início eu jogava muito videogame, isso me deu muito vocabulário, depois eu entrei na faculdade as professoras davam aula em inglês, eu não fazia nada, eu só ia na aula pra ver as professoras falando inglês, e aí eu desenvolvia minha compreensão oral até um nível bem alto, eu entendia bem, aí eu fui pro Japão, lá falar japonês, mas lá no Japão umas pessoas falaram inglês comigo, eu entendi o que elas falaram porque a minha compreensão oral era alta, mas eu não falava bulhufas nenhuma, mas como eu entendia, eu comecei a me comunicar, daí eu percebi que eles entendiam quando eu falava, por mais que eu falasse com o sotaque tudo errado, e aí eu fui desenvolvendo, daí depois eu voltei pro Brasil, continuei desenvolvendo, porque antes de ir pro Japão e não falar, porque assim, não aprendi inglês no Japão, mas eu treinei um pouco a minha fala lá, e aí quando eu voltei me deu confiança, eu continuei. Enfim, moral da história, por que eu falei tudo isso? Porque nunca na minha vida, em sei lá, 8 anos aprendendo inglês, estudando inglês, depois dando aula de inglês, nunca na minha vida tinha estudado a pronúncia do inglês. E mesmo sem estudar nada de pronúncia, eu conseguia falar o idioma de uma maneira clara, as pessoas me entendiam, eu tinha um sotaque, às vezes eu falava uma palavra errada, mas a coisa funcionava. E eu, inclusive, fiz vídeos no YouTube dizendo que você não precisa estudar nada de pronúncia para ficar fluente em inglês. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Você não precisa estudar nada de pronúncia para ficar fluente em inglês. Só que eu não sou romântico e eu não sou cabeça dura. Tá, eu sou um pouco cabeça dura, mas eu não sou assim a cabeça mais dura do universo. E eu tô sempre pesquisando novos métodos, novas técnicas para aprender idioma. E recentemente, nos últimos meses, eu comecei a estudar muito sobre pronúncia. Eu comecei a conhecer muitas pessoas que têm argumentos muito bons e defendem o início. Perdi. Nos últimos meses eu comecei a estudar muitas pessoas, muitos poliglotas, muitas pessoas que estudam língua e que defendem o estudo da pronúncia e defendem com argumentos muito bons o estudo da pronúncia desde o início dos estudos. É tipo, você começa a estudar, antes de você estudar qualquer língua, você aprende os sons daquela língua. Por quê? Porque quando você aprender os sons daquela língua, você vai estar ajustando o seu ouvido, preparando os seus ouvidos para mergulhar de cabeça, fazer muito listening, fazer muito Anki, estudar muitos textos, mas já preparado para entender bem os sons. E a ideia é que quando você faz esse pequeno estudo aí, de repente 1, 2 meses de estudo de pronúncia, ou será que eu falei demais? Pode ser até uma semana, 2 semanas, mas você estuda os sons antes e aí você entra na língua depois, tudo fica mais fácil, a compreensão fica mais fácil, a fala fica mais fácil, o entendimento, a aquisição de vocabulário fica muito mais fácil porque os sons são familiares. E aí, eu comecei, isso aí faz sentido. Uau! Deve ser por isso que no Assimil, que é um método que eu gosto muito, logo no começo eles dão umas explicações de pronúncia. Deve ser por isso que o Luca Lampariello, que é um poliglota que eu admiro muito, fala tão bem também, estuda pronúncia. Deve ser por isso que um texto mitológico, texto mítico, não, um texto que é épico, que eu li uma vez, que eu achei muito legal, falava de uma coisa que não saía da minha cabeça, que ele falava que só 2 coisas realmente importam no aprendizado de idiomas, que é a listening comprehension, ou seja, compreensão oral, e pronunciation, que é frequentemente ignorado, negligenciado. E por algum motivo, sabe aquela quando você lê um negócio que é tipo uma visão, assim, uma coisa muito profunda? Isso ficou na minha cabeça, só 2 coisas importam, listening comprehension e pronunciation. Fazia sentido. Por algum motivo que eu não sei qual é, aquilo fazia sentido. E aí eu fui ligando, connecting the dots, que nem fala o Steve Jobs. Fui ligando aquele negócio que eu li no passado com o Luca Lampariello, que fala que é um poliglota incrível e estuda bastante pronúncia, com os métodos, com essas ideias de você começar com pronúncia. E aí eu tinha 2 opções frente a estudo. Opção 1, ser romântico e falar, não, eu vou continuar. O negócio é estudar com 0 de pronúncia igual eu aprendi, porque eu aprendi assim, então 0 de pronúncia é o melhor método e eu vou defender isso pro resto da vida. Porque sabe que tem aquelas pessoas que elas se pegam numa ideia que elas gostavam quando elas tinham 17 anos e elas não largam isso. Aí o cara dos 17 aos 57 anos de idade, ele não larga essa ideia, ele é romântico, romantic. Ele tem um caso de amor com aquele negócio, igual eu tenho um caso de amor com não estudar pronúncia. De repente eu tinha, mas agora eu não tenho mais. Sabe, tá sacando, tá entendendo? Você não pode ter esse caso de amor
com o seu método, com o seu negocinho, só porque você gosta muito daquilo. Se aquilo ficou ultrapassado, se aquilo não era o certo, você achava que era o certo, mas não é o certo, let it go. Deixa o negócio embora. Let it go. Foi bom pra você, mas agora passou, agora é hora de evoluir. E a mesma coisa começou a passar na minha cabeça com essa parada de pronúncia. E agora eu tô maluco pra pegar uma outra língua, sei lá, Polish, polonês, e começar a estudar do zero só pra testar essa coisa de estudar a pronúncia. Eu já tô estudando muito mais pronúncia. Vocês vão ver nas minhas dicas de inglês que eu dou, nos vídeos que não é... Não, nas dicas não. Nas mini aulas, nas dicas eu só falo sobre aprendizado, mas nas mini aulas que eu ensino realmente inglês pra vocês aqui no YouTube e no Facebook também, né? Depende de onde você tá vendo, vocês vão ver que eu tô falando muito mais de pronúncia. Para meus alunos no meu curso, eles devem estar notando que eu cada vez mais falo de pronúncia porque realmente tá fazendo sentido. E eu deixei o amor que eu tinha por eu aprendi sem pronúncia, aprendi. Let it go! Let it go! Romantic. Então assim, ó, mensagem final desse vídeo, porque eu tô falando um caso meu, mas eu quero que você entenda a lógica do não ser romântico. Não seja romântico. Sei lá, você adora um método que você usava lá, ou um professor, mas por acaso aquilo é ultrapassado, não funciona mais, let it go! Você continua amigo do negócio, você continua gostando, você continua tendo uma memória boa daquilo lá, mas não fica preso. Isso é muito comum, essa ideia de ser romântico, mas o seu objetivo não é se apegar a um determinado método, aquilo ou aquilo. Seu objetivo é ficar fluente nessa parada de inglês, porque é isso que realmente, acima de qualquer método, qualquer coisa, vai trazer os resultados que você está procurando aí na sua vida. Espero então, pessoal, que vocês tenham gostado deste vídeo de hoje. Don't be romantic, não fica aí de paixonite com método X, com isso, com aquilo, com aquilo. Faça o que tem que ser feito, independente que isso exija que você vá contra uma ideia que você não ia contra no passado, porque isso mostra o quê? Sua evolução. Igual eu tô evoluindo meus métodos para incluir a parte sonora, a parte de pronúncia, você pode evoluir os seus também ou qualquer outra coisa nessa vida. Se você gostou do vídeo, então, para terminar, não esquece de dar o gostei, o curtir. Se você tá vendo no YouTube, não esquece de assinar o nosso canal, virar um subscriber. E se você tá vendo no Facebook, não esquece de curtir e seguir a nossa fanpage, tanto o Facebook quanto o YouTube são atualizados todo santo dia, every fucking day, com novos conteúdos, dicas e aulas e tudo mais para você aprimorar o seu inglês. Um grande abraço, bons estudos, don't be romantic, and I see you next video.